We meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again on sunny day. Pá, 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 pá. Olá, podem me chamar de Madruva, e no mês de junho eu assisti toda a série de Gravity Falls, meu desenho favorito na infância e blá 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 blá. Mas eu realmente gostei dela, principalmente a segunda temporada, porque trabalha melhor os personagens, tem menos piadas ruins e também tem algumas cenas extremamente emocionantes. Eu chorei 3 vezes. Mas claro que nostalgia ajuda bastante nisso. Bem, indo direto ao ponto, eu tenho muito o que falar sobre Gravity Falls agora, e tivemos o aniversário de 10 anos da série, não tem chance melhor. Eu até já sei sobre o que eu quero falar. Eu sinto que não tem muita gente que falou sobre os personagens aqui no YouTube BR, pouca gente. A série de Gravity Falls é muito mais lembrada pelo mistério e a alta quantidade de enigmas, o que é algo muito bem feito, claro. Mas ela tem outras coisas boas e os personagens são o meu ponto favorito. Bem, eles não são tão profundos, acho que alguns podiam ser, como o Stan, mas eles não são tão bem continuados depois de aprofundados em alguns episódios. Vai dar pra entender melhor quando eu falar disso no final do vídeo. Porém, eu acho que eles ganham no carisma, com suas personalidades bem características, sendo marcadas nas piadinhas e interações entre eles, que é o que faz você gostar deles e se importar quando algo tenso de verdade acontece. Eu sou muito suspeito pra falar, porque a nostalgia tá no meu cangote. Então eu não sou o melhor cara pra falar desse assunto. Não só por causa da nostalgia, mas também o meu conhecimento em análise de histórias e personagens está começando a engatinhar. Talvez eu ainda não tenha consumido histórias o bastante para falar sobre o assunto também. E essa questão ficou batendo na minha cabeça toda vez que eu revisava esse roteiro. Eu sempre voltava achando que estava ruim e reescrevia um monte de coisa só para o processo se repetir do mesmo jeito no dia seguinte. O problema é que tem partes que eu li e não achei nenhum defeito, mas eu sentia que tinha um defeito e saía com essa culpa de estar fazendo mais um vídeo merda ambicioso que eu vou falar mal daqui a um ano. Mas acho que eu tenho que aceitar isso. Se eu leio algo e nos meus olhos naquele momento parece bom, significa que é o melhor que eu posso fazer naquele momento. E se eu quero fazer algo bom algum dia, eu tenho que fazer o meu melhor agora, que provavelmente vai parecer algo ruim no futuro, para aprender com meus erros e aos poucos aprender a fazer algo bom. Resumindo, eu tenho que pelo menos fazer alguma coisa para começo de conversa, porque como eu vou aprender a fazer vídeos se eu não faço vídeo há 2 anos? Mas então, se você tá aqui é porque viu a thumb, leu o título, tu já sabe que eu vou falar do Dipper, então não preciso fazer drama, eu vou começar logo isso, porque eu me estendi demais nessa introdução e preciso diminuir esse vídeo que já tá enorme. Bem, o Dipper não é tão carismático, diferentão ou engraçado como outros personagens do desenho, mas é o personagem que tem mais foco, então falando dele eu posso abordar outros temas do desenho junto. Também ele é o que nós conhecemos mais informações e temos mais episódios sobre ele. Então o ponto positivo é que tem bastante coisa pra falar, e o negativo é que tem muitos episódios ruins nisso. Mas para começar do jeito certo, eu vou falar quem é o Dipper no começo da história. Sua personalidade, seu jeito de pensar, suas decisões e etc. Bem, ele é uma criança nerd, não tem muitos amigos, gosta de mistérios e tenta resolver alguns da cidade, mesmo que vários sejam perigosos. Se acostume com isso. O próprio Alex, criador da série, disse que é meio que esse o clima que ele queria passar. Pode ter um dinossauro gigante, mas os personagens vão continuar tranquilos fazendo piadinha. Continuando, o Dipper é inteligente, mas em alguns assuntos, em outros não. É meio crítico e sarcástico, quando alguém faz algo burro, ele geralmente faz algum comentário criticando, só como piada mesmo. Ouve, eu não sabia como dizer não. É simples assim. Não. Desse jeito ele é usado como a voz da razão em algumas vezes. Eu acho que esses comentários sarcásticos é o que fez eu gostar mais dele em muitas cenas. Mas ele ainda é um pouco sentimental e gosta da sua família, por isso não é rabugento o tempo todo. Não tem força, carisma, status, nem sempre sabe melhor se fazer e tá aprendendo com seus erros. Assim, ele é meio que usado como personagem para mais pessoas se identificarem. Ele ter vários erros e ser visto como fracassado ajuda nisso. Mas meio que ele não aceita ser esse fracassado, várias vezes está buscando por respeito e é meio motivado por uma
ambição em ser maior do que ele é. Tipo, no segundo episódio, ele quer tirar uma foto do monstro do lago para ficar famoso. No sexto episódio, depois de ter passado vergonha no restaurante, ele quer ser treinado por Homem-Taurus para ficar mais forte, durão. No episódio 11, ele não aceita ser zoado por ser menor que a Mabel e procura os cristais que aumentam as coisas de tamanho lá para ele ficar maior. E na maioria dos outros episódios da primeira temporada, ele tenta conquistar a Wendy. You are maidenless. Pelo que o próprio Dipper diz, ela é a pessoa mais maneira que ele conhece. Ele não gosta dela por eles terem uma química ou terem os mesmos gostos. Ele gosta dela porque ela é a garota mais descolada que ele conhece. O porém é que a Wendy só gosta dele como amigo. E ela é 3 anos mais velha que o Dipper, então meio que ele nunca teve chance mesmo. Mas mesmo assim, ele continuava fazendo das tripas coração para parecer um cara legal para Wendy. Ambição não é o melhor nome para isso, mas eu acho que dá para entender o que eu tô querendo dizer. Continuando, também dá para perceber essa ambição na procura que ele faz pelo autor dos diários, que fica mais importante na segunda temporada. Outros objetivos que duraram só um episódio cada, como o Tractosauros. E outra coisa no final da série, que é um spoiler bem grande, então eu falo no final do vídeo. Então, mesmo em episódios diferentes da primeira temporada, ele busca coisas diferentes, dá para traçar esse padrão. Ele tenta se provar para outras pessoas. Mas no final dos episódios, quando ele vê que tá fazendo algo errado, ele volta atrás e consegue consertar as coisas. Mesmo em cada um deles ele aprendendo algo diferente, a maioria é derivada da mesma coisa. Dipper quer crescer antes da hora, ser mais do que só uma criança, tenta andar com gente mais velha, tenta ganhar mais respeito e tenta resolver problemas maiores do que ele, como os mistérios. Mas no final dos episódios ele vai aprendendo a valorizar mais sua irmã, sua família e sua infância. Até certos pontos, porque em alguns momentos a história coloca acontecimentos que mudam a direção do desenvolvimento do Dipper. E eu acho alguns deles bons, mas eu vou falar disso na parte com spoilers. Outra coisa que eu acho importante citar. O Dipper de vez em quando é usado como a reação em algumas piadas. Quando alguém faz algo maluco, é ele que responde com medo, nojo, raiva ou com comentários sarcásticos. Às vezes também servindo para falar o que a gente pensaria nessa situação, já que ele geralmente é o mais normal do grupo. Geralmente. Mas em outras situações essa função é exercida pela Wendy e raramente pelo Stan. Eu também gosto de como algumas piadas são usadas para caracterizar o Dipper. No próprio desenho dá pra ver muitas piadas que não acrescentam nada. O que não é um problema, porque algumas são engraçadas, mas outras são bem ruins. É algum tipo de força invisível! Por que eu acharia engraçado o SUS não saber o que é vento? Mas voltando ao Dipper. Além das piadas dele criticando a besteira de alguém de forma sarcástica, uma piada recorrente são as manias dele, como ficar apertando o botão das canetas, mastigar a própria camisa e etc. O que dá pra filtrar é que talvez ele é meio ansioso, lembrando da Mabel, só que por um lado totalmente diferente. Por sinal, a relação do Dipper com sua irmã é algo bem importante para a história, então eu vou falar um pouco. Na maioria das coisas eles são bem diferentes, personalidades, gostos, objetivos, mas mesmo assim eles sempre estão juntos, sempre acabam se ajudando, mesmo que briguem, eles se entendem no final. E é isso que move muitos episódios do desenho. E eu acho que é o elemento mais bem trabalhado no final da série, mas a gente já vê um pouco disso no começo. Enquanto o Dipper quer crescer, a Mabel quer continuar fazendo coisas de criança. Eu falo mais sobre isso na parte com spoilers. Bem, eu posso ter falado um monte de coisas aleatórias sobre o Dipper aqui, mas eu preciso falar o que elas realmente importam. Então eu tenho que organizar as coisas um pouco mais aqui. No final, pra mim, o Dipper pode ser resumido em um nerd que se acha mais inteligente que os outros, por isso ele se sente na obrigação de, sempre quando alguém faz alguma besteira, ele faz algum comentário criticando isso. Mas ele ainda se sente inferior em algumas situações. Tipo, dependendo do episódio, mas a maioria delas é por causa da Wendy. Você poderia dizer que ele é um protagonista genérico, porque ele pode ser resumido em um garoto nerd. Mas ele tem o ar próprio do Dipper dele. Essa mistura entre o jeito um pouco convencido de vez em quando, mas ainda é um fracassado.
Não só do comportamento dele, mas como a série trata ele. Ele pode não se ver como inferior, mas a série zoa ele quando ele não sabe fazer alguma coisa. E o que acaba mais importante para decidir quais são as características que mais importam do que outras é o que faz ele mudar alguma coisa na série. Porque ele é um personagem na série para fazer coisas, tomar decisões, ter diálogos, fazer piadas e com as coisas todas que eu falei da personalidade dele, eu acho que ele é excelente em protagonista como isso. Não só do contraste dele para mostrar a grande graça de outros personagens, né? Em várias piadas do Stan, que é o meu personagem favorito, o Dipper tá lá para ter um certo ponto de razão dentro da situação. Então eu posso dizer que muitas piadas funcionam porque o Dipper tá ali também. E eu também poderia dizer que muitas das melhores relações do desenho estão com o Dipper. É sério, eu quero saber, se você assistiu o desenho e não achou bonita a relação dos dois irmãos gêmeos, eu quero saber, porque eu nunca vi uma pessoa falando isso. Bem, agora eu acho que eu já falei as coisas mais importantes pra te introduzir sobre o Dipper, os dilemas da série. Se eu esqueci de algo, pode falar nos comentários. Agora eu vou começar a falar do desenvolvimento do Dipper, suas mudanças, etc. Na primeira temporada, claro, com spoilers, mas não vai ter spoilers da segunda temporada por enquanto. Eu vou avisar quando for a parte para falar da segunda temporada. Antes de qualquer coisa, spoilers do episódio 1 ao 20. Então, eu sinto que muitas coisas do desenvolvimento não avançam aqui. Todo episódio alguém aprende alguma coisa, mas muitas dessas coisas não mudam o comportamento base dos personagens, incluindo o Dipper. É como se ele passasse a temporada inteira dentro daquelas mesmos traços que eu citei antes. A principal mudança que me vinha à cabeça foi quando ele venceu o Gideon, no último episódio da temporada, o 20. Naquele momento, ele demonstrou ter ficado mais corajoso, confiar mais em si mesmo e ter umas pernas paranormalmente fortes, porque rapaz, que pulo, hein? Mas ele já mostrava coragem antes. Quando caçou um monstro do lago, teve um duelo de espadas com Sherlock Holmes de cera, quando aceitou lutar com o Rebel McStinch, que parecia ser muito mais forte que um homem adulto normal, ou quando capturou o Duane Brete, venceu o urso... Para! Como vocês querem que eu aceite que o Dipper lutou e venceu um urso desses? Dava pra forçar a barra e imaginar que ele capturou o Duane Brete enquanto dormia, talvez usando a lanterna de encolhimento, porque a gente não vê o processo, só vê ele depois com o Duane Brete já capturado. Mas aqui não, a gente vê ele vencendo o urso fisicamente, enforcando ele com esses bracinhos. Então por que raios ele tinha medo do Robbie? Mas voltando ao assunto. Essa cena traz algumas mudanças pro Dipper da segunda temporada, mas acho que ele não deu esse pulo de coragem por causa de uma construção vinda de episódios anteriores da primeira temporada. É mais uma coisa construída nesse episódio especificamente. A relação que ele tinha com a Mabel pode se considerar uma coisa dos outros episódios, mas ele desde o começo já se preocupava com sua irmã. É uma relação que existe desde antes do início da série. Ela não foi construída aqui. O que foi construído foi essa relação sendo mostrada pra gente, constantemente sendo desafiada pelos problemas que apareciam. Então, ele sempre teve motivo para dar aquele pulo. Ele só precisava de um momento que precisasse disso. Ele estava numa situação extrema e tomou uma decisão extrema. Então, nessa temporada, suas motivações e ambições são as mesmas. Seu senso crítico e sarcasmo é o mesmo, seu heroísmo é o mesmo. Em vários episódios ele termina aprendendo alguma lição, mas se essas lições não mudam suas ações, como eu posso dizer que ele mudou? Mas eu acho que esse problema vem mais porque a história não dá situações para os personagens demonstrarem que aprenderam de verdade. Eu não consigo dizer que o Dipper regrediu, porque ele não contraria a lição que aprendeu, mas também não consigo afirmar que ele progrediu, já que não vejo ele executando o que aprendeu em alguma cena de episódios seguintes. Acho que deu pra entender. Porém, tem dois pontos que eu senti que o Dipper mudou, alguns menores. Um é a sua relação com o Andy, mesmo que eu não me importei com isso. Eu
eu acho que muda em alguns episódios. Tem alguns exemplos mais simples, como quando a Wendy e o Rob começaram a namorar no episódio 9, o Dipper e o Rob aprenderam a se aturar no episódio 10, e no episódio 17 o Dipper prova que o Rob tocava a música da Xuxa para hipnotizar a Wendy, aí ela termina com ele, e no episódio 20 ela fica fugindo do Rob. E o outro ponto, que é o que eu mais gosto, é a relação do Dipper com o Stan, onde os dois vão aprendendo a ser melhor, etc, mas não é uma mudança gradual de episódio para episódio, ela muda em 2 momentos importantes. No primeiro episódio eles não se dão muito bem, mas no final o Stan mostra se importar um pouco com os gêmeos, mas eles começam a ficar mesmo próximos no segundo episódio, onde Stan quer pescar com os dois, mas eles rejeitam, e no final eles se arrependem e vão pescar com o Stan, dando uma cena bem bonita deles pescando em família. E a partir daí a gente vai vendo nos episódios seguintes as situações do Stan zoando os gêmeos, mas ainda se importa com eles. É aquele treco bem bonito que a comunidade gosta. Mas eu acho que ele zoa mais o Dipper do que a Mabel. Mas parece que ele ficou mais próximo do garoto no episódio 16. Quando eles têm aquela conversa de homem e ele dá a chave do quarto pro Dipper. Nos episódios depois desse, a gente vê eles se zoando menos, se dando melhor e até trabalhando juntos. Ah, e tem a terceira coisa também. Eu acho que a relação do Dipper e da Mabel, mesmo que eles já eram próximos desde antes do verão, eu acho que ela fica mais forte com o passar dos episódios. Eu só não consigo pensar em exemplos para provar isso, porque grande das coisas de lições e acontecimentos da série são episódicos. Então, o problema é introduzido no episódio e já é corrigido naquele próprio episódio. Então, eu não consigo pensar em alguma coisa que vai meio que evoluindo gradativamente, a não ser pelo treco dos Gêmeos do Mistério. No próprio terceiro episódio, o Sus chama eles de Gêmeos do Mistério e o Dipper não gosta nem um pouco de ser chamado assim. Mas no 8º episódio, o próprio Dipper já chama eles mesmos de Gêmeos do Mistério. E já que o próprio plot do episódio é o Dipper tentando resolver um mistério para deixar a Mabel mais feliz, então a ver que ele tá se portando mais com ela e tá gostando de ser chamado de os Gêmeos do Mistério. Controle de danos. Espera aí um pouquinho, calma. Antes que você já escreva algum comentário dizendo que eu tô exagerando e que um desenho não é obrigado a fazer uma evolução de personagem contínua, onde tudo que acontece com o personagem vai acarretar em alguma coisa mais pra frente. Não, nenhum desenho é obrigado a ser como Steven Universo, Hora de Aventura, Avatar. No caso, Gravity Falls não é obrigada a fazer isso. Então, foi só o estilo que Gravity Falls adotou para fazer os personagens. Eu acho que eles só começavam a escrever um roteiro de episódios e falavam: o que a gente vai fazer hoje? Não era como se o que a gente precisa fazer hoje para a evolução do Dipper. No caso, Gravity Falls ainda era um desenho, mesmo que tenha os mistérios, ainda a maioria do tempo de tela eram aventuras divertidas com comédias que eu amo, sem dúvidas. Eu acho Gravity Falls um desenho bem divertido, mesmo que possa não ter parecido. Eu só não acho que eu deixei isso muito bem claro. Eu tô falando isso depois de já ter editado a maior parte do vídeo e perceber que no capítulo 2 eu não deixei tão bem claro que eu não acho um problema Gravity Falls não ter uma continuidade tão grande na primeira temporada. Eu acho que tem na segunda, mas na primeira temporada não tem. Então, eu gosto bastante da primeira temporada e gosto bastante dos personagens e de como eles são tratados. E não me importa, na verdade, algum problema foi introduzido em algum episódio, foi concluído nele mesmo e nunca foi proposto para que isso fosse alguma coisa que impactasse no próximo episódio ou em algum episódio bem mais pra frente. Assim como o último episódio da temporada impacta na segunda. E isso não me importa, é o jeito que eles escolheram fazer. Na verdade, é como se esse estilo funcionasse como eles estivessem trabalhando Dipper. Mesmo que no começo de alguns episódios é como se eles te introduzissem um problema totalmente novo, que nunca aparentou que seria algum problema no passado. E simplesmente nesse episódio, não, agora isso é algum problema. E no próprio episódio eles já solucionam isso. E no próximo episódio, pronto, já vai ter um novo problema e uma nova pataquinha e tal. Né? Como no episódio 19, onde eu realmente fiquei bravo com isso.
onde o Dipper fica furioso com o Stan. E, poxa, no episódio 17 vocês não tinham se dado super bem? Parece que aquilo nunca aconteceu. O Dipper já se deu mal com o Stan várias vezes, mas tinha vários momentos onde você via que de leve eles estavam se dando bem, como no episódio que ele aconselhou ele sobre masculinidade, e no episódio 17, onde ele de bom grado quis ajudar o Dipper, e eu interpretava aquilo como eles se dando bem de leve. Ele fala no episódio que o Stan sempre tratou ele mal, mas como eu disse, isso na verdade é como se ele tivesse esquecido todas as coisas que aconteceram nos episódios anteriores. Entendeu o que eu tô falando, dizer, desse treco do episódio introduzir um problema novo e finalizar esse próprio problema dentro do próprio episódio, é como se o episódio fosse fechadinho, entendeu? Só que como eu disse, o motivo de eu não me importar tanto do jeito que Gravity Falls fez isso é que eu acho que funcionou. O final do episódio 19, mesmo que eu acho que acabou acontecendo por causa de alguns furos de roteiro bem idiotas, eu acho bem bonito. Eu arrepio toda vez que eu vejo aquele treco de novo. Porque esse é um dos episódios que eu mais odeio de Gravity Falls. E eu arrupiei vendo aquela cena do Stan conversando com ele. Mesmo que eu já sabia que aquela cena ia acontecer, eu fiquei tocado por aquilo dele dizendo que ele sentia que o Dipper era parecido com ele. E por isso ele bancava o durão com o Dipper. Ele queria ser propositalmente mal com o Dipper para que o Dipper ficasse durão e aprendesse a lidar com as piores coisas da vida, porque talvez possa até ser baseado em como o próprio pai do Stan tratava ele. Então, o jeito dele tratar o Dipper mal é mais por ele gostar do Dipper. Ele sentia uma espécie de figura paterna pro Dipper, mesmo ele não deixando isso bem claro. E eu acho isso muito bonito, mesmo que pra isso acontecer o episódio teve furos de roteiro bem esquisitos, além do Dipper meio que parecer ignorar o progresso que ele estava tendo em ficar amigo do Stan. Além de tudo isso, o desenho acabou conseguindo fazer eu achar uma cena muito bonita. E é meio que eu acho que esse ponto é mais pra você sentir, que bonito, a relação deles está evoluindo. E no próximo episódio, não necessariamente o assunto vai ser os dois. Ele quase não interage com o Stan nisso no próximo episódio, e é como se esse assunto fosse meio esquecido, e na segunda temporada eles já vão tratar de outros assuntos. Mesmo que uma coisa não continuasse pra outra coisa, aquela primeira coisa funcionou pra mim. Mesmo que a primeira temporada não crie uma evolução dos personagens como a segunda temporada faz, eu ainda gosto bastante da primeira. Pra mim, o jeito que ela tratou as coisas não é o problema. Vocês entenderam, né? Não é a estrutura do desenho que eu acho ruim. Eu acho ela boa e cumpriu o seu propósito pra mim. O maior problema foi eu ir assistindo já esperando algo muito mais grandioso, com personagens muito mais complexos e bem desenvolvidos, com coisas bem mais impactantes. E o impacto é uma coisa para se citar também. O desenho escolhe propositalmente não dar tanto destaque no impacto de alguns momentos. Acho que foi para deixar o clima mais leve mesmo. A Mabel foi possuída por um fantasma. Ah, normal. Esse maluco consegue construir robôs gigantes. Mas na quarta-feira. Dipper lutou com um urso, só aceita. Mas às vezes eles tentam fazer algumas coisas com mais destaque, como no episódio de Summer Rain, a Mabel ralou o braço e o Dipper fica mal preocupado com ela, mas quando ela foi possuída não teve o mesmo destaque. Porque o foco era o Andy naquele momento também. Essa oscilação pode incomodar alguns, então assista sabendo que nessa temporada só é sério em alguns momentos. E eles até acertam quando tentam. Tipo quando o Gideon vence. A série trata bem como isso é um acontecimento triste, com até um belo violão triste de fundo tocando na despedida. Não posso acreditar nisso. Só que alguns momentos eles erram feio. Mas, em resumo, a série não é tão complexa nesse começo como eu esperava, mas ela até cumpre sua proposta. Tem um bom número de interações e piadas boas, o bastante pra você gostar dos personagens, pelo menos um pouco, mas a qualidade varia entre os episódios. Tem uns bem legais, que eu gosto bastante, mas a maioria é mais ou menos, e tem alguns poucos péssimos. Bem, acho que depois dessa ladainha toda, eu terminei tudo que eu tinha pra falar sobre a primeira temporada em relação ao Dipper.
Então, vamos para a segunda temporada. Eu vou falar spoilers do episódio 21 ao 40. Você foi avisado. Agora, interrompendo um pouco o vídeo para ter essa conversa de pessoa para pessoa, eu tenho que falar. A partir daqui vão ter spoilers da primeira temporada, então eu falo, se você não assistiu o desenho, vá assistir. Pelo menos, se você tiver a mesma experiência que eu tive, então vale muito a pena, porque eu realmente me emocionei em vários episódios lá. Uma coisa muito importante é que você se importe com os personagens, que não é uma coisa que dá pra você fingir, então a sua experiência pode ser boa como a minha ou não. Se você não se conectar com os personagens, não vai ser boa. Mas se for, então vai ser excelente, porque essa temporada bota umas situações bem legais pros personagens, dilemas interessantes. Principalmente o que me emocionou foi nos episódios 31, 37, 39 e o último lá, que é dividido em 40 e 41. E eu também digo, pra quem já assistiu a série, mas pelo menos não assiste há uns 3 anos, pelo menos, reassista e não veja essa parte do vídeo. Reassiste lá, com as coisas que eu já falei aqui no vídeo em mente, e volta pra cá depois. Eu sei que quem já assistiu a série sabe o que acontece, mas eu, quando fui reassistir, eu ainda tinha muita coisa limpa da minha cabeça. Eu não tinha os sentimentos todos. E quando eu reassisti, eu realmente me emocionei. Eu falei que eu chorei em 3 episódios diferentes. Então, se você quiser ter a experiência que eu tive, por favor, vai lá. Se você se importar dos personagens como eu me importei, então vale muito a pena assistir essa segunda temporada. Eu acho ela muito melhor que a primeira, muito mais emocionante. Principalmente nesses 3 episódios específicos, mas os outros também são muito bons, são divertidos. Os personagens também são bem trabalhados. Então, voltando ao vídeo. Só não toma spoiler. Agora eu vou tentar usar uma fórmula diferente no roteiro. Já que eu vou analisar o Dipper, vou resumir as coisas importantes dos episódios que mostram algo do personagem. Começando pelo começo, episódio 1. Ou episódio 21. Eu vou falar 21 porque é mais fácil separar as 2 temporadas assim. Pois bem, no final da primeira temporada, o Dipper mostra o diário pro Stan, que leva embora pra ativar o portal lá, etc. Mas ele devolve nesse episódio pro Dipper não ficar bravo e desconfiado. Mas eu tenho a pergunta: impressora consegue imprimir com tinta invisível? Continuando. Depois de quase perder o diário, o Dipper fica mais preocupado em talvez não conseguir resolver os mistérios do livro. O Gideão queria eles por algum motivo. Assim, ele precisa focar mais no diário. Mas convenientemente, na mesma hora, chegam os agentes do governo procurando se alguém viu atividades anormais pela cidade. A chance perfeita pro Dipper. Mas o Stan toma o cartão com o telefone deles para impedi-lo de ligar. Bem, um tempo se passa, o Dipper recupera o cartão e faz o telefonema, mas o Stan vê tudo e o deixa de castigo. Entre aspas, porque ele deixa o gorila ir embora. Por quê? Você viu ele falando no telefone, era óbvio que ele ia ver os agentes. Por que você deixou ele curtir a festa? Ah, esquece. O Dipper vai falar com os agentes, o problema é que eles não acreditam no livro, eu também não acreditaria. Mas o Dipper pira e tenta provar a eles que tudo aquilo é verdade. Então ele usa uma magia que tá no livro pra despertar zumbis. O treco funciona até bem demais, e vem muito zumbi. Rápido, Dipper, pegue mais ervilha que eu já tenho sólido bastante. E aqui temos uma coisa interessante. O Dipper realmente fica com medo nesse momento, porque os zumbis transformam SUS, destroem o único veículo que eles tinham, cortam a energia e invadem a casa. Parecia não ter esperanças, e tudo isso por culpa do Dipper. As coisas paranormais são perigosas, ele está mexendo com coisas maiores do que ele. E ele percebeu isso, até pede desculpas para Mabel quando ficam encurralados. Mas quando o Dipper estava quase perdendo seu sovaco... eles são salvos pelo Stan. Eu acho uma sequência até que bem épica, na verdade. Eles se veem encurralados de novo e o Stan revela que sempre soube que a cidade é paranormal, mas mentiu pra eles pra os proteger. Bem, ele não mentiu bem o bastante. Mas, continuando, com uma baita conveniência, o Dipper descobre as anotações de tinta invisível no diário. Assim, uma grande nova gama de possibilidades é aberta e eles descobrem como matar os zumbis, por sinal.
uma harmonia de 3 vozes. E eu acho muito bonita essa cena dos 3 trabalhando juntos, mas pode ser nostalgia. Bem, zumbis vencidos. Assim terminamos o episódio com mudanças interessantes. Dipper, depois de ver o perigo daquela situação que ele mesmo criou, poderia talvez desistir dos mistérios, mas depois de descobrir uma parte do diário totalmente nova, a sua curiosidade virou a 1000, não só voltando a ir atrás dos mistérios, mas também isso realmente muda os episódios em seguida. Antes o Dipper ia vivendo normalmente e as coisas paranormais que batiam na sua porta, mas a partir de agora é ele que tá indo atrás das pataquinhas. E mesmo nos episódios da primeira temporada, que ele mesmo ia resolver as coisas, ele começava depois que alguma situação o incentivava a fazer isso. Tipo, quando a Pacífica humilhou a Mabel e ele quis resolver a conspiração para humilhar ela, etc. Agora, a sede dele por achar o autor dos diários começa antes mesmo dos episódios e move ele ao decorrer de alguns. E isso é uma grande mudança. Uhul! Mas voltando. Nesse episódio também começa a construir um conflito entre o Dipper e o Stan. E ele também descobriu que o Stan estava mentindo para eles. Então se ele mentiu nisso, pode mentir em outras coisas também. Isso é importante no episódio mais pra frente. E a gente sabe que isso é importante porque o Dipper também mente pro Stan nesse momento. Então sua confiança não é mais tão alta nele a partir daqui. Agora, episódio 22. Trata sobre o Dipper e a Wendy. Basicamente, depois da Wendy terminar com o Rob no episódio 17, o Dipper fica com medo de se declarar pra ela e começar a ser detestado também como o Rob. Ele tenta então só esquecer tudo isso e aceitar a Wendy só como uma amiga. Então depois ele chama ela pra uma missão num bunker. E lembra das mensagens secretas? Dipper leu sobre um bunker secreto em uma delas. E ele está indo por conta própria investigar esse bunker. Eu falei que isso mudou o comportamento dele. A partir daqui vou resumir. Eles investigam o bunker, tem umas piadas boas, tem um trocador de formas, ele tenta vencê-lo, a Wendy morre. Eu falei que tinha um trocador de formas, né? Depois do Dipper se declarar acidentalmente, ele acerta uma machadada numa praia aí e o prendem numa câmara criogênica. Treco de gelo. Vemos uma profecia bem assustadora e o Dipper sai do bunker com essa situação meio constrangedora. Ele tenta se explicar, mas... Eu meio que já sabia. Peraí, sabia? Eu achei essa decisão bem interessante. Esse episódio delimita o fim do arco do Dipper atrás da Wendy. Após esse episódio, ele não tenta mais conquistar ela. Toda aquela jornada da primeira temporada acaba aqui. Nesse momento fascinantemente constrangedor. A garota que ele gostava o verão todo sempre soube disso e ela está na frente dele agora conversando sobre isso com ele. Deve ser um baita choque. Mas, como ela diz, ele é um ótimo amigo e ela não quer que isso mude. E se você parasse de ser meu amigo... Nossa, eu ia me jogar num poço sem fundo. Rapaz, tem um exatamente assim do lado da cabana. Mas concluindo, Dipper vai ter que continuar o verão apenas como um amigo da Wendy. O que não é uma coisa ruim. E como eu disse antes, ele nunca teve chance mesmo. Eu sou velha demais pra você. Você sabe disso, não é? Bem, segundo episódio completo. A partir daqui, nós temos muitos episódios que não focam no Dipper. O que pode ser um ponto positivo, porque eu acho que eles melhoram muito alguns personagens secundários, como o Suzy, o McGucket. E tem bem menos piadas ruins e piadas boas mais frequentes. Então eu acho que essa temporada, além de trabalhar melhor os personagens, ainda é mais divertida. Mas pra esse vídeo não ficar maior do que já tá, eu vou pular esses episódios e falar só dos importantes pro Concha aí. Episódio 24. Um dos meus favoritos. Aqui vemos sobre o Dipper de novo, mais especificamente sua relação com sua irmã Mabel. E continuidade ao mistério. Antes eles tinham achado um computador no bunker e agora eles tentam descobrir a senha para ter acesso aos dados dele. Bem, o Dipper tenta. A Mabel se apaixona por um cara de novo e tenta fazer um mega teatro de fantoches em poucos dias só para impressionar ele. Enquanto o Dipper procura a senha sozinho. Mas ela promete que vai ajudar o Dipper depois. O que começa a trabalhar no conflito. Os dois têm objetivos bem diferentes aqui. Por causa disso, o Dipper fica sem ajuda com a senha. Ele podia pedir pro Suzy e pra Wendy, mas eles também estavam trabalhando na peça. Então,
um velho amigo retorna para oferecer uma ajuda. Bill! Óbvio que o Dipper nega, mas depois de uns dias a Mabel fica ainda mais fissurada na peça e quebra sua promessa de ajudar o Dipper, e os dois brigam. Para piorar as coisas, ele ultrapassa o limite de tentativas de senha e os dados do computador serão apagados em 5 minutos como medida de segurança. E nessa situação, Bill volta com sua proposta e com sua lábia consegue convencer o Dipper. E quase me convenceu também. O Bill me lembra de como o Dipper se sacrificou várias vezes pela Mabel, mas ela nunca fez o mesmo por ele. E o Bill mostra cenas de episódios da primeira temporada para dar exemplos disso. E fez eu realmente pensar, rapaz, é verdade. Mas óbvio que era uma trapaça do Bill. Ele rouba o corpo do Dipper. E com o corpo, ele destrói o computador e está a caminho de destruir o diário. Só tem um detalhe. Eu acho as cenas do Bill se acostumando com o corpo bem engraçadas. O jeito da cara dele, como ele fica todo feliz e sentir dor como um ser humano. É tão normal que fica engraçado. Mas voltando ao importante. Dipper pede ajuda a Mabel e ela se vê numa escolha. A peça ou o Dipper? E depois de muito conflito, ela, pela primeira vez na série, se sacrifica pelo seu irmão. Ah, bem bonito. Esse episódio mostra mais pra gente a relação dos irmãos, ajuda a gente a se portar mais com eles no futuro, mas não traz mudanças pro comportamento do Dipper como os 2 primeiros episódios. Porém, ele traz mudanças pra Mabel. Ela não tem nenhuma apaixonite depois dessa última decepção. E meio que a gente sabe, porque já que no episódio 27 ela mostra ter ficado triste, lembrando de suas antigas decepções. Mas, voltando ao Dipper, tem uma coisa que eu gostaria de opinar em cima. Parece que a fandom tem uma tara estranha no Dipper. A quantidade de fanarts é monstruosa, porque parece que as pessoas gostam de protagonistas que ficam do mal e fazem sorriso de psicopata genérico. Mas o meu problema é como muita gente retrata ele, porque o Dipper nunca se uniu pro Bill pra começo de conversa. O Dipper é só o Bill com o corpo do Dipper roubado. Muita gente retratava como se o Dipper tivesse uma vontade de se unir ao Bill de novo e poderia trair a família e se aliar a ele em algum momento durante ou depois da série. Mas eu acho isso uma viagem. Ele nunca se aliou ao Bill. Naquele episódio ele só apertou a mão do Bill porque foi enganado. Se vocês querem alguém que realmente tinha um conflito psicológico profundo com o Bill, só lembrar do Ford. Ele ficou anos vendo o Bill como um mentor e ainda um amigo. Tudo bem, agora tá na hora de chegar num ponto mais preciso. Eu acho que o Dipper ficou mais confiante depois de ter vencido o Gideão. Principalmente por é mais a falta de uma coisa. Nesses episódios agora a gente tem menos piadinhas de pessoas zoando ele e ele ficando bravo por causa disso. E agora mesmo quando fazem piada com ele reage de jeito diferente. Ou ele fica bravo ou ele nem mesmo se importa. E chegando no episódio 10 eu acho que tem um exemplo dessa confiança maior que eu tô falando. Durante todo o episódio, o Dipper conseguiu se enturmar com os amigos da Wendy, sendo que na primeira temporada ele ficava todo sem jeito perto deles. E mais um exemplo vem no episódio 30. Eu acho que esse deve ser um dos episódios mais lembrados de Gravity Falls até hoje. Nele eu vejo bastante dessa confiança do Dipper. Além dele literalmente ser o herói do episódio, ele que sabe todos os passos para vencer o fantasma e consegue vencer o fantasma, também enfrenta a família dos Northwest bem de frente. Ele nunca ligou porque os Northwest pensavam dele de qualquer jeito, mas eu nunca vi ele brigando tão intensivamente com eles assim. Mas também ele nunca tinha visto eles fazerem alguma coisa tão cruel como a história do fantasma, então tá aí o problema. Eu não sei se alguma coisa é uma prova de que o personagem está evoluindo e que ele tá realmente mudando no roteiro, ou se o personagem ainda é o mesmo desde o começo e a atitude dele só mudou porque a situação mudou. Então, talvez o Dipper desde o começo poderia enfrentar os Northwest, ele só não enfrentou antes porque ele nunca sentiu necessidade disso. Mas eu prefiro acreditar que eles realmente pensaram em mudar o Dipper nessa temporada, porque eu realmente sinto que a funcionalidade dele tá um pouco diferente. Mas agora eu também quero falar uma parte resumida um pouco do casal, acho que talvez mais famoso de Gravity Falls, e eu acho que é o shape mais forte da comunidade, que é o Dipper e a Pacífica.
nesse episódio dá muito a entender que eles estão se dando bem uns com os outros. Eu não duvido que possa ser só uma amizade muito forte, mas é peculiar porque a Pacífica nunca tratou outra pessoa tão bem. Só no episódio do golfe ela começou a se dar mais bem com a Mabel, mas o máximo que ela fez foi não xingar a Mabel ou só agradecer pela carona no final do episódio. Mas nesse episódio ela realmente pediu pro Dipper continuar na festa, ela queria a presença do Dipper, ela viu uma amizade no Dipper, sabe? Mas eu não acho que esse episódio trabalha isso muito bem não, por causa que o treco não é nada gradual, metade do episódio ela tá pacífica de sempre, xingando e insultando eles como sempre, e a partir da metade do episódio, depois da cena do Dipper ter conseguido capturar o fantasma e salvando a Pacífica, pronto, agora ela trata o Dipper super bem. Ela quer que ele entre na festa, ela ri das piadas dele, aí fica muito assim, tá começando a tratar ele bem porque ele salvou ela, isso fica meio estranho mesmo, né? Então eu não gosto muito de como esse episódio elaborou isso, mas eu tenho que ser sincero. Eu acho muito fofo. Eu realmente gosto da química dos dois. Os dois têm um orgulho muito forte e eles não perdem a chance de ficar zombando com a cara um do outro e fica essa briguinha engraçada entre eles. E eu gosto muito mais como isso foi abordado na HQ, que eles ficam realmente o tempo todo zombando na cara um do outro. E no final eles acabam se dando bem, pensando até a Pacífica por ser rica, as pessoas em volta dela não devem ser muito sinceros com ela, então o Dipper deve ser uma das únicas pessoas que tem realmente coragem de falar a verdade pra ela e insultar ela. Então, quando ele realmente elogia a Pacífica lá na HQ, eu acho que ela pode pensar nela, no fundo dela, que aquele elogio deve ser um dos poucos sinceros que ela já recebeu na vida. Fica um treco de certa forma bonito. Agora chegamos no melhor, a caminho do grande final da série. Mas lembrando, aqui vamos ter spoilers pesados do episódio 31 até o 40. Você foi avisado. Bem, lembra que o Dipper tinha perdido um pouco da confiança no Stan? Isso não teve importância em nenhum episódio após aquele, mas vai ter nesse. Talvez o meu episódio favorito do desenho. Ele vai construindo todo desde o começo de forma ótima para criar o grande finale. A minha cena favorita de todo o desenho, mas vamos por partes. Faltam algumas horas para o portal do Stan finalmente funcionar e até o momento nós, os espectadores, não sabemos o que o portal faz e nem o Dipper. De manhã, aqueles agentes do começo da temporada voltam do nada e prendem o Stan com a acusação de que ele está criando uma máquina do apocalipse, o que de início não parece fazer nenhum sentido para os irmãos. Por que raios ele faria isso? Mas depois eles levaram o Stan e os gêmeos conseguem escapar do carro dos policiais e conseguem invadir a cabana. No quarto do Stan eles procuram pelas gravações da câmera de segurança para provar que ele estava fazendo só o estoque e não tinha roubado nada daquela noite, mas eles conseguem o oposto. Eles veem a prova que seu tivô realmente roubou o lixo tóxico. Algo muito chocante, mas ainda confuso. Por que ele faria isso? Após fuçar um pouco mais, o Dipper encontra uma caixa com várias identidades falsas do Stan. O que continua confuso, mas a cereja no bolo é que acha um jornal noticiando a morte de Stan. As coisas ainda são muito confusas. Eles ainda não sabem o porquê de nada, nem por qual motivo ele criaria uma máquina do apocalipse. Mas de uma coisa eles têm certeza. Unless Stan... Is it Stan? Depois de acharem a senha e passarem pelo SUS, a máquina da loja finalmente se abre e os dá passagem ao subterrâneo da cabana, revelando o laboratório e o tal portal. Nada ainda parece fazer qualquer sentido, e a Mabel ainda mostra confiar no Stan, porque ele é o Stan. Apesar de tudo, não importa o que ele fez no passado, nem o que ele vai fazer no futuro, mas sim o que ele fez naquele verão. Ele demonstrou amar eles de verdade, e tudo que eles passaram era de verdade. Aí o Dipper vê os diários.
Naquele momento, as coisas podem não fazer o menor sentido. Mas se o Stan tinha os diários, ele não só mentiu sobre saber das coisas paranormais, como sabia dos diários, como tinha os outros diários, como também pegou o diário 3 do Dipper sabendo de suas utilidades. Para o Dipper agora, não importa mais se o Stan teria motivo para fazer o fim do mundo ou não. Se ele mentiu sobre o lixo tóxico, sobre o seu nome, sobre os mistérios, sobre os diários, ele não merece mais confiança nenhuma. Para que quer que sirva essa máquina, ele também não deve confiar nela. E ele recebe uma confirmação disso. As anotações diziam que a máquina realmente criaria o fim do mundo. Não havia quase nenhuma razão para ele, nem o Sus, nem a Mabel confiar mais no Stan. E quando iam desligar a máquina... No meio dessa tensão, o Stan chega para dizer cara a cara que a máquina precisa continuar ligada. Então o Dipper bota toda a sua raiva para fora, dizendo que agora sabe de todas as mentiras. Mas a discussão é interrompida pelo portal. Mabel parece perdida com tudo que está acontecendo, mas o Dipper mostra estar totalmente decidido de enfrentar o Stan. Enquanto a Mabel se sentia triste e com medo, o Dipper sentia raiva. Eu não sei dizer um motivo certeiro para isso, mas posso dizer alguns juntos. Ele se deu bem com o Stan, mas se frustrou ao descobrir que ele mentiu para eles no episódio dos zumbis, e isso se misturou com todas as informações de agora. Mas por que justo raiva? O Dipper é mais duro e seco do que a Mabel, enquanto ela é mais amável e sentimental. Talvez por isso, diante de tudo aquilo, ela colocou seu coração na frente e não conseguiu acreditar que o tio que ela amava tanto podia fazer mal a eles. Mas também, o Dipper não se dava bem com o Stan desde o primeiro episódio, e só foi ao passar de alguns que ele foi se dando melhor em algumas cenas. Enquanto a Mabel começou meio neutra e foi virando mais amiga dele. Ainda que temos bem mais episódios elaborando a relação da Mabel com o Stan do que com o Dipper, como o episódio 10, episódio 13, episódio 18. Talvez a Mabel já se dava mais bem com o Stan, enquanto o Dipper não gostava dele e o amor que ele desenvolveu com o tempo não era tão forte como o da Mabel. Até no episódio dos zumbis ele voltar atrás e chegarmos onde estamos agora. Mabel diante do botão. Dipper e Stan incapacitados no teto da sala, apenas gritando para Mabel. Dipper fala para ela usar a cabeça e apertar o botão, mas o Stan diz para confiar nele, e que tudo que ele fez era pelo bem dessa família. Mabel olha nos olhos de Stan. Uncle Stan, I trust you. E agora eu acho que teve uma decisão muito boa. Depois do portal ligar, ele libera uma luz que consome Stan, Sus, Dipper e Mabel um a um. Depois vemos o vídeo da foto dos gêmeos quebrando e os dois flutuando inconscientes. E ainda com essa música esquisita de fundo. Já que não tinha nenhuma explicação do que era o portal, além da do fim do mundo, naquele momento, o meu eu criança realmente achou que o mundo tinha chance de acabar. Mesmo sendo um final muito sem sentido para um desenho do Disney Channel. Mas toda a construção desse episódio fez com que eu acreditasse nessa opção absurda. Essa é a minha cena favorita de toda a série. Ela é muito impactante para mim, até hoje, com 17 anos. Não por causa de uma ameaça perigosa, mas sim porque ela conflita com os sentimentos que a série construiu esse tempo todo. Uma extrema confusão se o Stan é perigoso ou não. A gente fica o tempo todo sem explicações definitivas do que está acontecendo, e o constante perigo de um possível fim do mundo cria essa aflição na sua cabeça de ter que pensar o mais rápido possível se você confia ou não no Stan. E o impacto que aquilo teve no Dipper e na Mabel, a gente vê eles no seu limite, até a Mabel confiar no Stan no final, e o portal finalmente ligar, consumir todo mundo, e fica esses segundos de mistério. Porém, tá tudo normal. Então, o que aconteceu? Aí, alguém sai do portal. Alguém que mudará a série totalmente. What? Who is that? The author of the journals. My brother. Uau! Essa sequência final realmente me emocionou, e essa cena da Mabel discutindo com o Dipper e o Stan foi a primeira vez que eu chorei assistindo o desenho, mas deixando meus sentimentos de lado. Acho que dá pra filtrar uma lição dessa confusão. Porque não pode ser coincidência a Mabel falar
eu confio em você, sendo que a frase do diário, não confie em ninguém, foi mencionada em vários episódios da série. Talvez a mensagem é, mesmo que o Stan não parecia confiável, o amor deles pelos gêmeos era de verdade. E os momentos que eles passaram juntos comprova isso. Então o que quer que ele fosse fazer, ele não faria mal a eles. Mas aqui eu não consigo dizer que o Dipper estava errado. Porque tinha muitas chances do Stan ter feito algo errado. E o próprio diário tinha algumas mensagens falando disso. Eu só fico muito confuso do que eu faria na situação deles. Mas agora, o que aconteceu depois? Depois disso tudo, vamos ao episódio 32, que conta toda a história dos irmãos Stanley e Stanford. Que eu acho uma das coisas mais interessantes de todo o desenho, mas exatamente por isso eu precisaria de mais um vídeo de 30 minutos falando disso e do desenvolvimento do Stan junto. Então vamos voltar ao Dipper. Como ele está depois de todas essas revelações? Mas antes, como está a relação dele e o Stan depois de tudo isso? Bem, sabe tudo que eu falei nesse capítulo? Pega e joga no lixo! Porque a série não fala mais disso nos próprios episódios. Na verdade, ela fala no episódio 32, depois da história do Stan, o Dipper pede desculpa e o Stan diz que perdoa. Só isso? Sério que toda aquela tensão do episódio anterior, isso vai ser resolvido assim tão rápido? O Dipper passou por tanta coisa em tão pouco tempo que fez ele acreditar que seu tio ia destruir o mundo. E sério que toda aquela raiva que ele sentiu na sequência final não vai ter sequelas? Tudo entre eles volta ao normal no episódio 33. Após aquele dia, ele não mostra mais dificuldade de confiar no Stan. Ele não tem sentimentos ambíguos de raiva e culpa, ou pelo menos nem parece sentir culpa a partir dali. No episódio 34, eles tentam ajudar o Stan a se tornar um prefeito, mas brigam no meio. Porém, isso parece ser mais um conflito normal, um que eles teriam na primeira temporada. Não tem relação com a confiança perdida do episódio 31. E no episódio 33, eles já estão se dando bem desde o episódio todo. Mas o pior é que essa não é a única coisa que foi esquecida. O Stan, após o evento portal, volta a agir como o Stan de sempre. Ele ri, faz piadinhas normalmente, ele até fica ansioso para ver o novo episódio de Patotive. Sério isso? Stan, você ficou 30 anos tentando abrir aquele portal para ver seu irmão de volta com a culpa de ter colocado ele lá, e ele te recebe com um soco na cara e fala que depois de o verão acabar, acabando o mistério tem fim, e que você vai ter que sair da casa, provavelmente ficando sem teto. E sério que você leva isso de boas? Você não vai se descontrolar e reagir de nenhum jeito não? Agressão física, gritar, se trancar no quarto, chorar no banho, nada? Não. Vamos analisar pela própria personalidade do Stan. Mesmo depois de 10 anos dele ter brigado com o irmão dele, ele ainda tinha esperança dele se unirem de novo. Mas depois de ver que o irmão ainda não tava nem aí pra ele, aquele amor se transformou em raiva, e depois do irmão tentar impedir ele de queimar o diário, eles entraram em briga física. Então, para minha lógica, depois de 30 anos, essa raiva não devia estar. É mais forte ainda. Eles têm umas brigas depois desse episódio, mas não. Mas elas não têm intensidade que devia ter. Não. Essas briguinhas parecem briga normal de irmão, que eles teriam até mesmo antes de se separarem, até mesmo quando criança. Eu quero ver TV. Não vai não. Então vou jogar essa saco aqui no chão. Eu acho que dá até pra dizer que o tempo cura tudo e esses 30 anos tiveram um efeito oposto do que eu tô pensando. Porque o Stan passou por muita coisa, então talvez por ter passado muito tempo foi o bastante pra ele conseguir superar todos os traumas e esquecer a briga que ele teve com o irmão e aceitar que o irmão só não gosta dele e eles são de mundos totalmente diferentes e só aceitar isso tudo e pronto. Mas eu não consigo engolir muito isso não, porque mesmo que o Stan tenha passado por muita coisa, né? Ele se casou, se divorciou, teve que cuidar da loja, teve vários funcionários, entrou no SUS, depois é o Wendy, blá 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 blá. Mas como que foi pra ele esquecer o Ford se todo dia ele tinha que fingir ser o Ford? Como foi ele mentir pros pais que ele era o Ford? Como foi pra ele mentir sobre a morte do Stanley? Porque com certeza eles souberam que o Stanley morreu. Como é que foi chegar pra eles falar que o Stanley morreu, sendo que ele é o Stanley? Porque os pais podem não ter ido visitar ele, mas tipo, se eles botavam um hype tão grande na faculdade do Ford, pelo menos eles iam fazer telefonemas, ou pelo menos pedir dinheiro pra saber como é que estavam as pesquisas dele. E como que foi pra ele aceitar? Não, ele aceitou o Dipper e a Mabel ir pra casa, pelo menos contato ele ainda tinha com a família.
E a gente sabe que ele não esqueceu muita coisa lá, por causa que no episódio 2, o barquinho que ele usa pra pescar com o Dipper e a Mabel tá escrito Estrela de Guerra, que era o nome que eles tinham dado pro barquinho que eles tinham feito quando crianças. Então, mesmo anos depois, ele ainda se lembra daquele barco. Tipo, o Stan, mesmo com 67 anos, ele ainda se lembra do sonho de infância dele. Na verdade, eu amo a ideia do episódio 24 sobre o Stan, porque além dele sentir raiva do Ford por não se importar com ele, agora ele ainda tá se sentindo inferior ao Ford. Meio que desde criança já podia ter esse sentimento, porque o Ford era melhor do que ele em tudo na escola, mas ainda ficava meio igual. O Ford ainda era meio que um perdedor, mas agora até as crianças estão parecendo que estão gostando mais do Ford do que dele. E as crianças podem ser as pessoas mais preciosas para ele no momento. Então, isso deveria ser algo bem pesado para ele se sentir substituído pelo Ford pelos gêmeos. Então faz total sentido a decisão dele de querer se tornar prefeito, porque, como ele mesmo fala, o Ford provavelmente vai ter muito respeito por causa da pesquisa dele, mas ele mesmo, Stanley, não tem nada para ser lembrado depois da morte. Então ele quer se tornar prefeito para pelo menos poder dizer que ele fez alguma coisa que prestava na vida dele. O Stan tá se sentindo inferior. E é como ele diz, ele sente que é a primeira vez que o pessoal tá respeitando ele quando ele tá subindo nas pesquisas para prefeito. Então, quando eles revelam pra ele que ele só tava ganhando porque ele tava sendo controlado pelaquela gravata inventada pelo Ford, isso devia ser um choque imenso, porque pela primeira vez em muito tempo ele sente que tá sendo respeitado por todo mundo, mas no final ele só tava sendo ajudado por mais uma invenção do irmão dele, que é a pessoa a quem ele tá se sentindo inferior. Então, ele sente muita raiva naquele momento, mas como o próprio Gravity Falls fez momentos com a carga triste de fundo, e às vezes é uma carga muito tensa, como no episódio 31, até mesmo quando os gêmeos estão indo embora da cidade, fica um toque bem tristezinho, assim. Eu sinto que o Gravity Falls tinha habilidade para fazer momentos muito emocionantes, então essas cenas podiam ter muito mais foco e impacto. Parece que tu nem consegue sentir o sentimento de tristeza tão grande que o Stan podia estar sentindo ali. E na cena que ele aceita que não estava ganhando por habilidade dele, sim por ajuda dos gêmeos, ele devia ter ficado muito mais triste naquela hora, na minha opinião. Eu acho que ele até que meio que aceitou isso meio de boas. Tipo, ele ficou triste, mas eu não acho do tanto. É como se eu tivesse aceitado que, na verdade, ele nunca fez nada que preste na vida realmente. Mas eu gosto muito da cena dos gêmeos dando uma fita pra ele, pro prefeito, escrito Nosso Herói, e ele quase chora lá, desce uma lagriminha. Aquela cena eu gostei, sim. É porque aquilo ainda faz total sentido com o final do personagem. Ele pode nunca ter feito nada que prestava na vida e acabou o episódio sem fazer nada que prestava na vida. Mas os gêmeos gostam dele apesar de tudo. E na cena da morte dele, ele acaba percebendo que, na verdade, ele tinha feito algo que prestou na vida. Ele cuidou das crianças. E mesmo que esses episódios não tenham focado tanto no Stan assim, na verdade, pode ter focado, mas não deu um drama tão grande assim. Eu não entendo a reação dele. Eu não entendo a reação dele no último episódio, não. O Ford se arrepende de tudo e propõe pro Stan eles viajarem pelo mundo num barco chamado Stan de Guerra. Assim, viverem aventuras juntos como irmãos. De novo, depois de mais de 50 anos. Então, o Stan tá realizando um sonho de infância de mais de 60 anos. E ele só fica felizinho, dá lá um sorriso e faz uma piadinha. Como que ele não cai aos berros? Como que ele não fala? Depois de 60 anos, isso devia parecer um sonho maluco, alguma coisa que você pensaria que ainda tá no seu subconsciente, que você quer que aconteça, mas que você sabe que nunca vai acontecer. E finalmente tá acontecendo, Stan. Você vai ter uma viagem, uma aventura gigantesca de barco com a pessoa que você mais ama no mundo. E você só dá uma piadinha. Como? Era pra estar chorando, era pra estar morrendo, assim, fala, yeah! Sério? Parece que isso foi uma coisa mais impactante pra mim do que foi pra eles.
O Stan nem chora e depois ele continua sendo o Stan sempre. Ele continua fazendo piadinhas normal, mesmo com aquele sentimento voltando na cabeça toda hora que o irmão dele voltou e rejeitou ele de novo e tá no porão de casa e ele nem vê o próprio irmão. Ah, o Ford nem tem um arco de redenção. A gente vê claramente que na primeira briga que eles têm depois que saem do portal, ele não tem receio nenhum de maltratar o Stan e que ele tá totalmente focado nos mistérios e em vencer o Bill. Que claro, é uma coisa bem honrosa e ele tá certo em querer salvar o mundo, mas o Stan ainda deveria receber um pedido de desculpa, ainda deveria ter uma certa consideração dele, pelo menos ter uma conversa, assim, alguma coisa bonita, sabe? Mas não, ele não sente nenhum remorso. E no último episódio da série, ele se arrepende, vê todo o erro que ele cometeu e tenta consertar todas as coisas e voltar à amizade com o Stan tudo de novo e realizar o sonho que eles tinham há mais de 50 anos. Uma coisa mega bonita, mas o cara meio que mudou da água pro vinho. Ele ficou 30 anos sem se importar com o Stan e justo agora ele muda. Todos esses episódios agora, entre o 32 e o final da série, podia ter pelo menos algum estopim da relação do Stan e do Ford ficando mais amigável aos poucos, mas eles nem interagem nesse meio tempo, eles só voltam a interagir depois do episódio 33 lá pro Armageddon. Sério que toda essa coisa de mais de 40 anos só mudou no Ford com uma simples conversinha que eles tiveram lá? Caramba, hein? E tem o SUS. Ele viu o Stan como um pai, então ter que lutar contra o próprio Stan achando que ele ia destruir o universo provavelmente deve ter sido um trauma bem grande na cabeça dele e acabou não virando nada nos próximos episódios, ele volta a ser o SUS normal. E também tem a Pacífica, falei de novo. Mas também tem o McGucket. Ele tem uma história muito triste. Eu tô me estendendo aqui. Eu realmente gostaria que a série trabalhasse mais alguns personagens secundários que eu gostava bastante, como SUS, Pacífica, McGucket e Gideão, mas acaba que essas coisas não atrapalham a história principal da série. Mas eu realmente acho que o arco dos Stans era muito relevante, assim, porque ele é o grande finale, aquele prometida coisa que a gente estava esperando desde o começo do desenho, desde o primeiro episódio que a gente viu o Stan entrando pelaquela máquina de lanches e os vários mistérios do diário, e todas as coisas vão crescendo na nossa cabeça esperando quando que isso vai ser revelado. Ele foi revelado e surgiu em uma história de briga de irmãos misturado com um objetivo meio cósmico de vencer um vilão, mas eu realmente achei muito bom. O episódio 32 me fez ficar muito interessado na história deles. Eu achei a história deles convincente, eu achei que a briga deles foi convincente, porque os dois têm mentalidades bem diferentes, mas mesmo assim eles eram unidos, eles eram próximos e um simples detalhe fez eles ficarem totalmente afastados. Então, eu acho que foi feito de um jeito bom para eu me importar com isso. E basta eu querer ver mais, eu ver mais sentimentalismo, ver mais foco, mais destaque em toda essa confusão que os dois armaram. E claro que o Bill é o grande final do desenho, não é à toa o Armageddon existe, mas falando dos personagens, eu queria ver a finalização do Stan e do Ford. Claro que também o grande final de coisas de personagem é o Dipper e a Mabel, que eu acho muito bom feito, mas eu realmente queria ver essas coisas melhor feitas em Gravity Falls. Poderiam ter mais episódios, talvez, trabalhando mais isso, mas eu sei que isso ia trazer vários outros problemas. Já é um mérito bem grande o Alex Hirsch ter conseguido convencer a Disney a terminar um desenho bem lucrativo dela tão cedo assim. Tipo, a história de Gravity Falls já meio que terminou onde precisava, do Bill e tal. Só acho que tem muitas coisas que foram criadas no meio da história que poderiam ser muito bem trabalhadas. A história dos dois irmãos eu acho que já tá boa bastante. Eu não acho que ele deveria fazer uma terceira temporada. Ele já fez a Lost Legends lá em 2018, que era uma HQ com umas 4 historinhas bem simples, mas... Agora eu ia falar mal da HQ também, mas tipo, eu gosto de 2 historinhas e das outras 2 menos, não acho que elas ruins. Acho que também tem piadas boas, essas coisas. Eu só gostaria que essa oportunidade fosse mais aproveitada de, depois de 2 anos, poder ter mais histórias bônus do Gravity Falls e ainda durante o período da série poderia mostrar aquelas lacunas, como desenvolver mais aquele tal arco de redenção do Ford, mais
Eu não acho que isso é muito culpa do pessoal da produção. Eu acho que o grande problema também é a Disney. Porque eu sempre fiquei me perguntando por que diferenciava tanto o episódio 31 dos que meio que vinham depois. Pelo que eu sei, parece que os executivos da Disney não tinham gostado do episódio 31. Então, talvez realmente o episódio 31 teve um foco muito mais sério. Mesmo ele tendo várias piadinhas, ele ainda tem uma força de drama muito diferente dos outros episódios. O que eu posso é que se a Disney não gostou do episódio 31, muito provavelmente os outros foram meio que modificados de propósito pelos animadores e o pessoal da produção junto com o Alex Hirsch, porque eles já sabiam que a Disney podia encucar com eles. Porque se eles deixassem a série muito mais tensa e triste, talvez o pessoal da Disney nem ia aceitar, porque eles preferiam mais um desenho de aventura e comédia, que eu gosto, por sinal, porque o 32 já jogou a lama no ventilador e fez, olha só, olha esse treco super dramático aqui. E depois, meio que tudo não foi bem continuado, assim. Então, talvez muita coisa que eu tô reclamando em Gravity Falls nunca volte aqui. Tipo, eu só como fã mesmo queria ver várias dessas coisas, mas acaba sendo só um sonho. Eu vou ter que me contentar em só ver fanarts e quadrinhos de fãs que, sinceramente, eu acho algumas muito boas. Para mim, uma das favoritas é uma imaginando como seria o Stan contando pro próprio pai dele que o Stanley morreu e vendo o pai chorando pela primeira vez e tendo uma cara com um sentimento muito forte, mas eu só vou ter que aceitar isso do jeito que tá. O Alex acabou só fazendo uma série com uma carga sentimental forte pra muita gente, e pra mim, que eu acho que podia ter uma carga sentimental ainda maior. Bem, eu falei que eu gostei do conflito entre o Dipper e a Mabel no final do desenho. Então, agora eu vou pro último capítulo do vídeo e falar sobre esse conflito. Desculpa por demorar tanto. Não, quinto capítulo não dura só 1 minuto. Esse é o fim do vídeo mesmo. O quinto capítulo vai preencher a segunda parte inteira, onde eu vou focar em falar só das mudanças do Dipper depois que o Ford entrou na família. O vídeo já tá pronto e vai lançar semana que vem, no mesmo horário que lançou esse vídeo. Se você quiser ficar informado quando o vídeo lançar, é só se inscrever no canal e ativar o sininho, você já sabe disso. Eu acho que vale bastante a pena. Beleza? Então é isso. Tchau e fique com Deus.